Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu trago aqui no canal a nova atualização do Galaxy Note 8. A Samsung liberou a atualização agora dia 17 para o Note 8 brasileiro com a One UI 1.0 e o Android Pie 9.0. E nesse vídeo eu vou trazer para você as atualizações que teve, as novidades e fazer um breve review, o que mudou da versão anterior do Android para essa nova. Então antes de tudo, confere aqui no canal, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E vamos ali para a bancada para ver o que essa belezinha trouxe de novidade pra gente. Vamos lá então pessoal, primeiramente quando a gente abre o nosso Note 8 aqui com o Android 9, a gente tem essa alteração aqui na barra de tarefas, tá? A gente vai mudar, vai ter essa mudança aqui nos ícones e primeiramente também a gente tem essa alteração aqui na tela de bloqueio, mudou aqui e os ícones também. No Always On Display a gente também teve modificação, deixa ele ativar aqui. Aí ele mudou também aqui pra gente, ó. A gente dá uma olhada, os ícones eles estão coloridos agora, eles não estão todos preto e branco como a gente tinha no antigo sistema. Desbloqueando ele aqui, vamos abrir ele. Aqui, para vocês verem que a ROM é realmente brasileira, eu baixei o Fone Info Samsung. Aqui tem o modelo do aparelho, SMN950F, Galaxy Note 8, fabricado na China, cor preta, código CSC ZTO, que seria do Brasil, país Brasil, BR e TIM, versão do Android 9.0, data da compilação, temos algumas outras informações aqui, beleza? Hardware, processador, coisas do tipo. Nas configurações a gente teve algumas modificações bem legais aqui que eu vou falar para vocês agora. Tivemos primeiramente a mudança aqui na parte de design. Por que eles mudaram e deixaram essa parte aqui em branco? Porque os smartphones hoje eles estão crescendo cada dia mais e está ficando mais difícil você alcançar certos botões com uma mão só. Então eles colocaram o menu aqui embaixo, que aqui você consegue alcançar qualquer um, por exemplo. Você entra nas configurações, quer entrar no Wi-Fi, você não vai ter que esticar o dedão lá em cima. Você já consegue entrar aqui, ó. Clicou aqui, você entra no seu Wi-Fi. Na parte de navegação aqui também, você vai puxar duas vezes, vai conseguir mexer com uma mão só, independente se você tiver com a direita ou a esquerda. Além das configurações que a gente tem aqui, tivemos adição de alguns botões, no caso ícones diferentes em calculadora, calendário, mudou o design. Eu particularmente não gostei desse design que colocaram. Na minha opinião, eu vou trocar, eu vou baixar um tema depois para colocar um ícone mais bonitinho. Eu achei muito esquisito esse da câmera em vermelho aqui. No caso eu estava acostumado com o do Android 8, provavelmente eu baixe o tema. O da galeria também teve alteração, Samsung Notes teve também. Vamos entrar aqui nas configurações para a gente ver aqui o que teve de modificação. Sobre o telefone, tudo igual, praticamente os menus eles estão bem parecidos, tá? Você não vai se assustar na hora que você pegar o seu smartphone atualizado aí, você vai ter que se readaptar a identificar os menus somente. Mas nessa versão nova do Android, eles adicionaram o navegação por gesto, igual que tem no iPhone e etc, mas tem uma diferenciazinha pro novo, tá? Eu vou procurar aqui navegação por gesto, pois as configurações eu ainda não sei exatamente como que estão, tá? Tipo de navegação, barra de navegação, aqui ó, gestos de tela cheia. Então a gente consegue colocar aqui, dá uma olhadinha como que ele vai ficar aqui embaixo, ó. Vai ficar 3 botões como se fossem os botões mesmo. Se a gente fizer o botão para cima, ele vai mudar, ó. Deu uma enroscadinha ali. No caso a gente quer, por exemplo, abrir a barra, puxa o botão esquerdo, quer voltar para o home do meio. Vamos nas configurações, se quiser voltar puxa para cá. Eu não gostei muito, eu vou continuar utilizando os botões padrões que tinha, mas para quem gosta da navegação por gestos, é uma boa pedida, tá? Eu gosto mais daquela que você puxa aqui pro lado. Eu não sei nem se funciona assim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu confirmar. Não, esse aqui vai puxar o... ele não faz igual dos iPhones, tá? No caso, a navegação por gesto é só aqui embaixo mesmo. Agora a gente também tem a opção de levantar para ligar nas configurações. Deixa eu só confirmar aqui se é assim, ó. Levantar para ativar. A gente tem essa opção nova. Ela tá aqui. Na hora que você deixar o seu smartphone na mesa, ele estiver desligado e você pegar ele já vai ligar a tela sozinho automaticamente, sem você ter que ficar apertando o botão. Só que isso daqui ele tem um delay para começar a aparecer e funcionar essa opção. Então você tem que deixar o celular um pouquinho lá e depois você pegar ele que já funciona. Isso, dessa opção de pegar na tela, isso daí facilita muito na hora de desbloquear pela íris, né? Porque você pega o celular, só arrasta para cima, ele já funciona a íris ali em cima. Quando a gente abre a galeria aqui, agora a gente tem a opção de lixeira. Isso daqui é uma novidade que inseriram para se você apagar sem querer os seus itens, eles ficam agora 15 dias na lixeira para depois serem excluídos permanentemente. Então se você veio, deletou algum ícone que você não quer aqui, vou deletar essa foto desse guarda-roupa, movendo, lixeira,
aqui. Então se eu deixar 15 dias aqui, ele vai apagar diretamente do meu celular, aí já não tem como recuperar mais. Se eu apaguei sem querer, não quero mais e quero voltar, você clica aqui em restaurar, ele vai voltar para a pasta onde estava. Então você não precisa se preocupar que ele vai para outro lugar, ele vai para o mesmo local que estava. O ícone aqui de baixo a gente teve alteração também, e também temos o modo noturno. O modo noturno é o que mais o pessoal estava esperando, porque todos os smartphones praticamente da Samsung eles têm tela AMOLED e economiza muita bateria com o tema noturno. Aqui ó, a gente vê o tema noturno, ele economiza muita bateria porque ele não liga essa parte que tá preta. Então isso daí economiza bastante bateria. O consumo que eu tava vendo lá, que eles prometeram, é de 50% a 80% de consumo de bateria com o modo noturno. Claro que o modo noturno só afeta Samsung Apps, no caso aplicativos da Samsung. Se a gente for abrir aplicativos de terceiro como Chrome ou coisa do tipo, não vai ter alteração, tá? Somente os aplicativos que vêm nativo no celular que vão ficar preto. No caso aqui do teclado, ele também ficou no discador. Aqui no discador, já aproveitando o embalo, a gente tem agora locais. Eu ativei ele aqui para ver como funciona. Agora a gente pode procurar por perto o que a gente precisa. Serviço doméstico, compras, restaurantes. Aqui onde eu moro praticamente não tem muita coisa. Então vai ter pizzaria, churrascaria e esse é Luiz Antônio Gustavo Leite, café da manhã, 800 metros. Não sei nem onde é. Mas aqui a gente tem isso daí. Se você mora em cidade grande, isso daqui pode ajudar muito você a encontrar um lugar para você comer, fazer compra, tá? Vamos ver se compras tem alguma coisa aqui, ó. Avan 43 km, Boulevard 4367, não compensa eu ir até lá não. Então a gente tem aqui os teclados, tá? Em preto, tudo em preto. Eu achei que ficou bem legal o smartphone assim, principalmente porque o meu smartphone ele é preto. Então com o tema preto, tipo, combina, né? Parece até que o próprio vidro por não acender, fica muito mais elegante. Ó, na opção de S Pen aqui agora, a gente tem essa opção também, reduzir animações. O que isso daqui faz? Quando a gente abre uma janela, vocês viram? Ela tem essa animação. Se a gente vir aqui nas opções recursos avançados e reduzir as animações, a gente consegue fazer essa redução. Você viu como muda? Ó? Ele só dá um esmaecer na hora de aparecer a tela. Isso daqui ajuda você a ganhar tempo, porque às vezes a animação pode dar uma enroscadinha, pode demorar mais que o normal, ou até por gosto, né? Se você gosta mais que seja dessa maneira. Lembrando que se você tiver interesse de fazer a instalação no seu smartphone, essa ROM foi lançada agora dia 17 e eu estou postando esse vídeo dia 22. Eu posso fazer um vídeo desse ensinando a você passar essa ROM, porque ela não foi liberada via OTA ainda, mas ela é português Brasil oficial. Então se você quiser, deixa um like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários pedindo para ver se tem bastante pedido. Se tiver, eu vou fazer um vídeo a respeito disso, como passar e ensinando passo a passo no Galaxy Note 8. Agora vamos dar uma olhadinha na câmera, que eu tava esperando algumas modificações que infelizmente não vieram aqui. A gente vê que mudou a câmera, tá? Tá igual nos outros Androids da Samsung, o novo. No caso a gente tem Bixby Vision, emoji, aqui o tamanho da tela, a gente pode mudar diretamente aqui, não precisa entrar nas configurações. Esse modo aqui é modo como se fosse os filtros no caso. Temporizador, flash e as configurações que a gente vai dar uma olhadinha já já. Aqui embaixo mudaram os botões, colocaram 2 vezes e 1 vez como se fosse uma árvore, ou 2 como se fosse ampliação. Já aqui em foco dinâmico, a gente tem o foco dinâmico, pode regular o foco aqui. Panorâmica, modo Pro, Food para comida, que ele desfoca ou não o fundo. E Super Slow Motion, vídeo, né, que estava ali. Movimento lento e Time Lapse. O que eu senti falta aqui? O modo noturno. Eu acreditei que iria vir o modo noturno para o Note 8 e infelizmente não veio. Tomara que se eles atualizarem, fizerem mais alguma atualização, tragam isso, porque eu particularmente esperaria uma atualização de grande porte que trouxesse essa função que está vindo nos novos agora. E também eu esperava que gravasse em 4K 60 fps, tá? Eu vou ativar o modo branco aqui, que é mais fácil para ler as informações que estão na tela, mas eu achei que estaria vindo 4K a 60 fps e infelizmente não veio. A gente só tem 4K a 30 frames, Quad HD, Full HD a 60 e Full HD 30 fps. Infelizmente eles não adicionaram, a gente consegue burlar isso e gravar 60 frames. Se você quiser eu ensino aqui um vídeo de como gravar 60 frames também, mas eu achei que iria vir com a nova ROM essa opção para a gente não ter que fazer meios alternativos e ter sempre o pós-processamento da câmera da Samsung mesmo. Aqui a gente tem o vídeo de alta eficiência que tinha no outro, estabilização de vídeo. Infelizmente aqui ó, na câmera frontal ela tá gravando até Quad HD como gravava antes, só que aí tira o HDR como sempre, né? Mas aqui se a gente ativar o rastreamento de foco automático, ele desabilita a estabilização de vídeo, infelizmente, está desabilitando.
Eu não sei se habilitava ou desabilitava na versão anterior, eu não cheguei a reparar nisso. E no restante das coisas que eu acabei reparando aqui, foi no modo de câmera. Modo de edição a gente pode personalizar da maneira que a gente quer. A gente pode pôr o Pro na frente, tirar a opção para não aparecer lá. E a gente tem também aqui o métodos de disparo. No caso agora tem tocar no sensor de frequência cardíaca. Mas se a gente encostar nesse sensorzinho aqui, provavelmente a gente vai borrar a foto. Então eu não vou utilizar isso daqui, bem difícil eu estar utilizando. Mais acima aqui a gente tem salvar opções. No caso, essa salvar opções é para a gente salvar em modo RAW, quando tiver no modo Pro. Então ele salva 2 imagens, JPG e em modo RAW. Nas câmeras de diferença bruscas mesmo, que a gente viu, a gente só vai ter essas mesmo, tá? Na câmera frontal, HDR tá automático, como sempre, tamanho, que a gente pode escolher. Mas na câmera a gente não teve muita alteração assim que eu achei que agradaria. No caso de fotos, eu estou sentindo que eu estou tendo o mesmo desempenho, as fotos estão saindo da mesma qualidade. Bateria também, a gente teve umas alterações em bateria aqui, ó. Caso em bateria, deixa eu dar uma olhadinha aqui. No caso da bateria aqui, a gente tem opções novas, tá? A gente tem otimizar as configurações, economiza a bateria otimizando suas configurações quando você não estiver usando seu telefone. Isso daqui ele aprende conforme você vai utilizando. E também tem todas essas opções aqui. Receba notificações, bateria adaptável. Tem várias coisas aqui que podem ser úteis para você economizar a bateria. Na minha opinião, ele tá durando mais a bateria que no Android antigo que tava. Eu deixei da mesma forma, eu tô usando os mesmos aplicativos, eu puxei meu backup da Samsung Account e tá funcionando da mesma forma. Eu tô com 1.4 GB de RAM livre aqui, mas de restante não teve muita diferença pro sistema antigo. Foi mais os ícones e os menus mesmo que mudou, na minha opinião, tá? Mas deixa aí, se você quiser que eu faça um vídeo ensinando você tá instalando essa ROM aqui no seu aparelho, ou senão você pode estar esperando, tá? Ela vai estar saindo daqui umas 2 semanas para a maioria dos aparelhos. E lembrando de sempre deixar o seu like se gostou do vídeo, óbvio, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tchau!